TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Sábado, 18 de julho, e começa agora mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. Veja os destaques. Vereador denuncia doação de respiradores inaptos para a utilização. Subnotificações de violência doméstica desafia autoridades. Polícia Civil luta contra a reforma da Previdência Mineira. O editorial Raio X com Lavinho Drummond. E eu começo esta edição reprisando a triste notícia da família que mobilizou a cidade de Araxá em busca de uma senhora de 77 anos que sofria de Alzheimer. O corpo dela foi encontrado nos arredores do Parque das Flores. A idosa estava a aproximadamente 3 quilômetros da casa dela. Eu converso agora com o delegado responsável pela investigação, Vinícius Ramalho. Como ela foi encontrada? Pois bem, ela foi encontrada por familiares juntamente com o agrupamento de bombeiros da cidade. Eles receberam informação de que ela teria sido vista naqueles arredores um dia antes de ser encontrado o cadáver. E segundo familiares nos disseram, era hábito dela, quando jovem, ir até aquele local apanhar lenha. Então, sabendo disso, eles empreenderam buscas na mata juntamente com outras pessoas e na manhã de domingo obtiveram êxito em localizar o cadáver. Como é a investigação em casos como esse, né? Uma senhora que estava desaparecida há 5 dias, porém, aparentemente ela não tinha nenhum tipo de lesão. Nós vamos reunir diversos elementos agora, a partir da conclusão do laudo de necrópsia, ouvindo familiares, ouvindo testemunhas, para a gente conseguir atestar se houve ou não um crime a ser investigado. À primeira vista, de forma bem superficial, não há indícios de crime. O corpo dela estava preservado, não havia sinais de violência, ela não tem um histórico de ter desafetos, familiares queridos, ela era uma pessoa querida entre os familiares, gostavam muito dela. E, a princípio, nós não trabalhamos com a hipótese de crime. Mas, como eu disse, nós vamos levantar diversas informações para poder chegar aí e atestar se houve ou não um delito a ser investigado. Muito obrigada pelas informações. A dona Jandira estava desaparecida desde o dia 7 de julho. E agora vamos falar de solidariedade. Kits educativos e de entretenimento foram entregues a crianças carentes. A ação foi realizada pelo Serviço de Obras Sociais, o SOS de Araxá, policiais militares e o Grupo Liga do Bem. A entrega foi feita pelos voluntários. Eles percorreram alguns bairros carentes da cidade, ofertando momentos de entretenimento à criançada. Um kit contendo atividades educativas, giz de cera, máscara de proteção, leite longa-vida e guloseimas foi entregue à meninada na tarde de 11 de julho. Foi servido também um cachorro-quente e guaraná. Todos os itens entregues foram doados. Segundo os organizadores, o ato solidário aconteceu sem aglomeração e tomando todos os devidos cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde. Os integrantes da Liga do Bem doaram os kits ao SOS, que foi quem selecionou os locais de entrega. Forma encontrada para ofertar momentos de diversão àqueles que estão há tantos meses em isolamento. Os policiais Sargento Amorim e Soldado Nayara apoiaram a causa e passaram dicas de segurança na quarentena. Encerrado nesta semana o prazo para a população de Araxá apresentar emendas ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. A população tem até as 23 horas e 59 minutos de 14 de julho para apresentar sugestões. Eu converso com a presidente da comissão, Fernanda Castelha. Dá um exemplo para a gente do que a população pode contribuir com a LDO. Na verdade, essas emendas são sugestões que a população pode fazer, do que ela acha prioridade que o Executivo
faça na LDO, ou seja, ele vai ter que cumprir aquilo no próximo ano, né? E discriminar um valor que vai ser competente à realização dessas atitudes. Então, é a hora que está tendo para a população se manifestar, né? Isso nunca tinha acontecido antes, então ela pode estar mandando por e-mail, não vai ter as audiências públicas que costuma ter, e então elas têm que aproveitar, ainda dá tempo de estar mandando essas emendas, né? Que são exatamente as emendas que nós vereadores fazemos, né? E analisamos, e para poder ver se pode ser colocada para ser realizada no próximo ano. Né? Ainda dá tempo de mandar, porque amanhã a gente já vai estar analisando essas emendas, tanto as dos vereadores, quanto das que a população mandou para a gente, para ver se pode ser sim inserida na LDO. Essa avaliação é uma nova etapa dessa agenda da LDO, né? Entre os dias 15 e 20 de julho, o que a comissão vai analisar? A gente vai receber as emendas e analisar, né, para a gente ver se elas podem sim ser colocadas para votação. Elas não vão ser analisadas e já inseridas na LDO. Elas vão ser analisadas se entre aspas, existe cabimento, né, se ela tem possibilidade de ser votada para depois fazer parte do projeto do governo. E essa lei, ela não é da Câmara, ela vem do Executivo. Fernanda, a votação permanece prevista para o dia 21 de julho, ou seja, a próxima terça-feira? Ela está prevista só se acontecer algum imprevisto, mas tudo indica que vai ser terça-feira que vem. Muito obrigada pelas informações. Vou passar 2 recadinhos aqui. Primeiro, o e-mail em que as pessoas podem fazer essa sugestão, câmara.araxá.mg.leg.br. E também lembrando que a previsão do orçamento para 2021 são os mesmos 475 milhões de reais de 2020. E a Prefeitura de Araxá flexibilizou ainda mais o comércio da cidade. Bares e restaurantes que estão abertos para o atendimento ao público de segunda a domingo, entre 11 e 21 horas, poderão servir bebidas alcoólicas. O consumo só será permitido exclusivo em mesas. Fica permitida a venda de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes que estão abertos para atendimento ao público de segunda-feira a domingo entre 11 da manhã e 9 da noite e atendendo com delivery retirada no balcão nos demais horários. O consumo permitido é exclusivo em mesas e permanece vedada a realização de quaisquer eventos musicais ou de entretenimento nesses estabelecimentos. Fica permitido também o funcionamento de motéis, desde que observada a higienização permanente e constante do local, respeitando o limite de ocupação dos quartos ou apartamentos. Outra permissão é a atividade comercial de ambulantes que possuam regular e vigente alvará de funcionamento, sendo ainda proibido o exercício dessa atividade ou de artesanato no calçadão aqui da Rua Presidente Olegário Maciel, com exceção daqueles que possuírem alvará de ambulante por notoriedade. Daqui a pouco, queda em denúncia de violência doméstica preocupa autoridades. E ainda hoje o editorial Raio X com Lavínia Drummond. O Semana Ilustrada volta já. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. Publicado há 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe avanços na abordagem dos direitos essenciais em diversas áreas, como saúde, educação e também no combate ao trabalho infantil. No entanto, a situação no país está longe de ser a ideal em alguns aspectos, como o racismo, a violência doméstica e o abuso sexual infantil.
Segundo especialistas, o maior dos desafios para fazer valer esses direitos no Brasil é a desigualdade e entre as diversas formas em que ela se apresenta. Esse conjunto de preocupações se acirrou com a chegada da pandemia. Entre os dados alarmantes está a queda nos registros de violência contra crianças e adolescentes no Disque 100, que recebe denúncias de violações aos direitos humanos. Estes registros caíram 18% em março, em relação ao mesmo mês do ano anterior. 90% das violências contra a criança acontecem no ambiente doméstico, o que destaca uma grande subnotificação. Os atores sociais que fazem a denúncia não estão fazendo, porque são justamente os professores, educadores e profissionais de saúde. A situação é caracterizada gravíssima, onde as crianças são as maiores vítimas indiretas da pandemia no médio e longo prazo. Muitas das vezes a criança está sofrendo sozinha em casa, o abusador está lá e ela não tem a quem recorrer. A Secretaria fez campanhas publicitárias estimulando a denúncia de abusos contra a criança e o adolescente e planeja distribuir um material para alertar escolas sobre o acolhimento das crianças pós-pandemia e que, inclusive, a preocupação seja mais de acolhimento, de escuta e de criar um ambiente de confiança do que recuperar o conteúdo perdido. Esta semana foi marcada pelo movimento do funcionalismo público estadual em frente à delegacia da Polícia Civil de Araxá, que luta contra a reforma da Previdência Mineira. Os funcionários da categoria de segurança utilizaram o microfone para manifestar o repúdio à reforma da Previdência. 20 anos de luta das forças de segurança, desconsiderou inspetor Paulo, desconsiderou 23 anos de parametrização salarial entre policiais civis e militares. E compartilhar a trajetória na carreira policial. Comecei na Polícia Civil em 1969, então são 50 anos. Mas ainda tenho força para lutar por essa instituição. A reforma previdenciária é composta por 2 textos que tramitam na Assembleia, parados em comissões. A proposta de emenda à Constituição, que está com deputados da Comissão Especial, e o projeto de lei complementar, que está na Comissão de Trabalho, e deve passar ainda por mais 2 comissões especiais antes de ir a plenário em primeiro turno. A previsão é para a adoção de alíquotas progressivas que alternam entre 13% e quase 19%. Mudanças na idade mínima para a aposentadoria e no tempo de contribuição necessário para pedir o benefício. Retira uma série de direitos e garantias do policial civil que foram conquistados no decorrer dos anos, inclusive previstos na Constituição, decorrentes desse trabalho que nós exercemos juntamente com a Polícia Militar e com a Polícia Penal em termos de segurança pública, em termos de eficiência e segurança pública, e que nós temos aí esse resultado, o estado de Minas Gerais com os menores índices de violência do Brasil e Araxá com os menores índices de violência do estado de Minas Gerais, decorrente da dedicação, do esforço, do desgaste do policial civil. Então, nosso objetivo é que vai esse recado aos deputados estaduais de Minas Gerais, que percebam esse trabalho da Polícia Civil, que assim como a Polícia Militar, possuem essa dedicação em termos de segurança pública, dessa jornada diferenciada, dessa periculosidade diferenciada, e não votem a PEC 55 de 2020 com relação aos direitos e garantias dos policiais civis. Em tese, a reforma da Previdência deve ser aprovada até 31 de julho deste ano. Essa data limite é definida pelo Ministério da Economia para que os estados apresentem alíquotas, idade, tempo de contribuição, regras de contribuição e autarquia própria em cada estado. A ideia é que servidores que recebem até R$ 2.000, por exemplo, contribuam com 13%. Cerca de 300 servidores atuam nas 12 cidades da área de abrangência da 2ª Delegacia de Polícia Civil, sediada em Araxá.
O percentual é 0,67% maior no caso dos que ganham até R$ 6.000. O índice aumenta gradualmente, com 18,38% para quem recebe acima de R$ 16.000. Homens precisarão trabalhar mais 5 anos, mulheres mais 7 anos. Primeiramente, a PEC ela foi proposta, está tramitando no momento inadequado, né? Não permite a discussão democrática, não permite a participação das entidades, de nós, servidores públicos. Então, a primeira demanda nossa é que essa situação seja corrigida e que a PEC seja suspensa. Temos uma política muito exitosa de combate à criminalidade envolvendo a integração das polícias. A proposta que foi apresentada pelo governo do Estado, ela tende a fragmentar esse esforço, ela dá tratamento diferente, ela mantém um tratamento diferente entre policiais militares e policiais civis. Isso é inadmissível, e nós, policiais civis, vamos lutar até o último momento. Na segunda-feira, 13 de julho, a reforma da Previdência foi discutida na Assembleia Legislativa com participação de secretários de Estado. Segundo o secretário de Governo, Igor Eto, com a reforma da Previdência, o regime previdenciário de Minas Gerais será sustentável. É fundamental que a conta usada para pagar pensionistas e aposentados seja robusta, que tenhamos dinheiro para subsidiar o servidor no momento em que ele mais precisar. E, se depender do cenário que vivemos hoje, o servidor público que dedica a vida ao Estado ficará desamparado. A segunda companhia do Corpo de Bombeiros atendeu 3 ocorrências de incêndios florestais em menos de 4 horas. As ocorrências se deram na região do Barreiro, no bairro Max Neumann e na Avenida Ítalo Rossi. Em atendimento quase que sequencial, as equipes controlaram as chamas e extinguiram os incêndios em todos os pontos. O Corpo de Bombeiros adverte que os incêndios florestais ou em vegetação colocam em risco pessoas e bens, além de provocar danos ambientais, muitas vezes irreversíveis. Por isso, evite o acúmulo de lixo em lotes vagos, mantenha os terrenos sempre limpos com a vegetação baixa. Não jogue bitucas de cigarro ou outros produtos em locais que possam iniciar um incêndio. Provocar incêndio é crime e pode levar o infrator à prisão de 2 a 4 anos, além de multa. Nesta semana foram entregues dezenas de cestas básicas e botijões de gás para as famílias que atuam nas associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Araxá. Os recursos da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos foram enviados ao projeto Fundo de Apoio Emergencial Covid-19, no qual a Cáritas Arquidiocesana de Uberaba foi contemplada com o valor de R$ 9.947. As doações foram embarcadas no período da manhã, de onde estavam armazenadas na Paróquia São José, no bairro Urciano Lemos, e de lá distribuídas com a colaboração da Associação de Catadores Dona Beija. A entrega das 72 cestas, gás e leite foi feita para famílias de 4 associações e uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis que atuam em Araxá. Os beneficiados foram a Associação Matadouro 1, Matadouro 2, Reciclara, Foco Ambiental, Associação Dona Beija e Cooperare. Daqui a pouco, biometria deverá ser excluída das eleições municipais e o editorial Raio-X com Lavínia Dumont. Eu volto já. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna.
É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto neste bloco com um caso que agitou as redes sociais da cidade esta semana, quando um homem foi acusado de esfaquear 2 cadelas da raça Pitbull. A delegada de proteção à família ouviu as partes e conversou com a nossa equipe de reportagem. A dona das cadelas prestou o depoimento relatando a versão dela quanto à situação que presenciou das cachorras da raça Pitbull, que tiveram várias escoriações. O acusado de esfaquear os animais também depôs a versão dele do ocorrido, que aconteceu entre 2 propriedades rurais localizadas em Araxá. Eu recebi as informações, na verdade antes, no domingo, já por meio de mensagens de que um cachorro teria sofrido maus tratos, Na segunda-feira aqui na delegacia a gente já recebeu a solicitante, que é a dona dos animais que foram supostamente agredidos, que relatou os fatos e trouxe fotos do seu cachorro que teria sofrido os maus tratos. A gente ouviu a outra parte também, que apresenta versão diferente, de que os cachorros chegaram a adentrar na sua propriedade, que no intuito de defender o seu cachorro e de se defender também e alguma outra pessoa que estivesse próxima, realmente atacou esse cachorro, vindo a lesionar até seu próprio cachorro durante essa defesa. Fatos que ele trouxe imagens e testemunha, presencial, que estava lá no momento, que inclusive ficou com receio por ter crianças pequenas em casa. Então, o que a gente tem de investigação até agora é isso. A gente está aberto, as 2 partes podem apresentar testemunhas, Inclusive, eu peço que as pessoas que usam redes sociais sempre vejam com cautela o que nos é apresentado, Porque a gente aqui na Polícia Civil, a gente está aqui para ouvir os 2 lados, para poder ver as 2 versões, para ouvir testemunhas, e inclusive não estamos aqui para condenar ninguém, porque quem condena ou absolve é a autoridade judicial. A gente faz esse papel de colher elementos de prova e encaminha para a justiça, que é o que a gente vai fazer possivelmente já essa semana. Nós vamos periciar os 2 cachorros, inclusive do suposto autor que alega ter sido agredido, até para ver se as lesões são compatíveis com uma defesa ou com uma tentativa de separação entre os cachorros, por uma veterinária. E assim que estiver pronto, a gente vai encaminhar para a justiça. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos e domesticados, nativos ou exóticos, cabe detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, de acordo com a Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, optou por excluir a necessidade de identificação biométrica por meio da impressão digital nas eleições municipais deste ano, tendo em vista o risco do contágio por Covid-19. 2 fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor de impressões digitais não pode ser higienizado com frequência, como a cada utilização. Também pesou o fato de que a identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o processo é mais demorado do que a simples coleta de assinatura. A exclusão da biometria será incluída em resoluções para as eleições deste ano, que devem ser apreciadas pelo plenário no TSE a partir de agosto, após a volta do recesso judiciário.
A Justiça Eleitoral iniciou o cadastramento biométrico em 2008 e já colheu as impressões digitais de mais de 119 mil eleitores, que estariam aptos a votar pelo novo sistema. O TSE planeja cadastrar todo o eleitorado de mais de 150 milhões de pessoas até 2022. O cadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer ao cartório eleitoral para revisão cadastral pode ter o título cancelado e ficará inapto a votar, caso perca o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para cada município. Neste ano, porém, devido à pandemia, o TSE suspendeu o cancelamento de 2,5 milhões de documentos. Ainda em virtude da pandemia, o Congresso Nacional promulgou há 2 semanas uma emenda à Constituição que adiou o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno também foi alterado de 25 de outubro para o dia 29 de novembro. O auxílio emergencial de R$ 600 deve ser liberado para cerca de 1,5 milhão de pessoas nos próximos dias. Após essa etapa de validação do órgão gestor do programa, os dados serão atualizados no portal de consultas da empresa. O conjunto de informações engloba os pedidos realizados nos 3 últimos meses. Até 2 de julho, os registros da DataPrev indicam que aproximadamente 124 milhões de pessoas foram diretamente ou indiretamente beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal. O número contabiliza os 65 milhões de cidadãos considerados elegíveis e os membros de suas famílias. Mais da metade foram consideradas aptas para receber ajuda e outros 42 milhões não preencheram os requisitos. Até agora, segundo a Caixa, mais de 121 bilhões de reais foram pagos a mais de 65 milhões de beneficiários, inscritos por meio do Cadastro Único, do programa Bolsa Família ou pelo site e aplicativos do banco. A aquisição de novos respiradores é questionada por vereador no Legislativo. Eu estive na Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Esses respiradores não se encontram lá na Santa Casa, eles estão em Belo Horizonte. Os problemas são que esses respiradores eles não estão calibrados, eles não passaram por manutenção, não tem um laudo que constam que eles estão calibrados e que foram realizadas a manutenção, porque se tivesse esse laudo, os respiradores já poderiam ser utilizados. E consta também a questão da oxidação desses aparelhos. Esses aparelhos têm mais de 20 anos de uso, precisa trocar peça, tem que fazer essa calibragem. Então, resumindo, o que o deputado Marerinja mandou para a Santa Casa de Araxá, os respiradores emprestados, estão sucateados. Do jeito que eles estão, eles não têm utilidade para uso. Então tem que gastar para que esses respiradores possam ter utilidade para a população da nossa cidade. A resposta que nós obtivemos da Santa Casa é que eles ainda não tiveram resposta da Prefeitura de Araxá sobre a questão do conserto e manutenção e calibragem desses respiradores. E acompanhe agora o editorial Raio X com Lavinha Drummond. Se o mundo está uma bagunça, imagina o nosso Brasil. Não bastasse a aflição que gera a pandemia, vivemos problemas conjunturais jamais vistos. O presidente da República é uma metralhadora giratória. Ora com razão, ora exagerando, ele perde totalmente a moderação da liturgia do cargo. Consequência natural, sobram palavras de baixo calão e a democracia começa a ser ameaçada. E para atrapalhar ainda mais o cenário, o Supremo Tribunal Federal começa a tomar decisões monocráticas, inéditas até, diria. Gera-se, assim, uma verdadeira guerra entre os 3 poderes. Em efeito cascata, chegamos agora à Prefeitura Municipal, que começa a tomar atitudes claras para se beneficiar nas próximas eleições. O chamado grupo Chapa Branca já começa um troca-troca de favores com o uso descarado da máquina pública. Ou seja, um verdadeiro cenário onde tudo vale para continuar no poder. Verdade, verdade, verdade. Aí vem então a pergunta que não pode calar. As autoridades constituídas, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Poder Judiciário, vão atuar com os olhos de águia e mãos de ferro? Esse festival de favores e privilégios
vai ser atuado, brecado, punido, ou mais uma vez o mal vai superar o bem? O raio-x voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E eu fico por aqui, lembrando a você que eu estou de volta no próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Em que ano foi inaugurado o Clube Araxá? A. 1990. Letra B. 1870. Ou letra C. 1971. A resposta certa é a opção C, 1971. O Clube Araxá, um dos mais modernos e sofisticados clubes do interior, foi inaugurado com todas as pompas em 5 de fevereiro de 1971. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual foi o primeiro presidente da ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Araxá? Letra A, Enéas Santos. Letra B, Geraldo Porfírio Botelho. Letra C, Domingos Zema. E a resposta certa é a opção A, Enéas Santos. A CIA foi criada em 1936 e teve como primeiro presidente Enéas Santos. A sede própria foi inaugurada em 1981, na gestão de Ricardo Zema. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal.
Em que ano foi inaugurado o Clube Araxá? A. 1990. Letra B. 1870. Ou letra C. 1971. A resposta certa é a opção C, 1971. O Clube Araxá, um dos mais modernos e sofisticados clubes do interior, foi inaugurado com todas as pompas em 5 de fevereiro de 1971. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.